Missão Batista Comunhão. Que você possa ser abençoado por Deus com tudo aquilo que nós preparamos aqui nesse culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser abençoado e edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos alguns louvores também para que você possa sentir o seu coração aquecido pelo louvor que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através desse culto que nós preparamos para servir você, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto. Boa noite, queridos irmãos. Chegou o momento da nossa leitura bíblica. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 19 até o verso 23. Diz assim o texto. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Oremos.
Pai querido, queremos pedir por esse momento que nós estamos passando, queremos pedir para que o Senhor acalme o coração de cada irmão, que a gente possa aproveitar esse momento para se aprofundar na Tua Palavra, para continuarmos firmes e constantes, Pai, e cada dia mais perto do Senhor, Pai. Que isso possa passar, que esse momento possa passar logo, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, mas pedimos para que o Senhor acalme nossos corações perante tudo isso que tem acontecido, Pai. Obrigada por estar conosco, por cuidar de nós e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu escritório aqui. Vamos meditar na Palavra de Deus, esse é o momento da nossa reflexão. Então, pegue sua Bíblia, tá bom? Abra sua Bíblia lá no Salmo 19. Salmo de número 19 é o texto que nós vamos meditar nessa noite aqui. Salmo 19, os versos de 1 a 4. É o texto que nós vamos meditar nessa noite aqui. Domingo passado, nos outros domingos desse mês de junho, falamos sobre a graça de Deus, né? Hoje eu queria que a gente olhasse não para a graça de Deus, mas para outros aspectos, na realidade, de Deus, a sua grandeza, a sua infinitude, a sua glória, e pudéssemos aprender um pouco mais desses aspectos especificamente nesse texto. Tá? Nós vamos olhar para o texto, nós vamos entender mais do texto, vamos olhar para vários detalhes, palavras, entender exatamente o que Davi quer ensinar com esse texto, o que Davi quer ensinar aos leitores aqui desse salmo, né? Davi que é o autor aqui. Então, ao final, nós vamos aplicar isso à nossa vida, à nossa realidade. Tá bom? Então, abra sua Bíblia lá no Salmo 19, os versos de 1 até 4, a primeira parte do 4 somente, tá? Vou chamar de 4a. O texto vai ser projetado aí na Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar nesse momento. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Amém? Bom, esse aqui é o Salmo 19, acredito que é um salmo extremamente conhecido por todos, né? O Salmo 19, ele é uma composição do salmista mais conhecido de todos também, que é o rei Davi. Nós não sabemos ao certo quando Davi escreveu isso aqui, nós não sabemos ao certo muitas informações de todo o contexto que Davi estava passando ali, de toda a realidade de Davi naquele momento, quando ele escreve. Mas nós podemos perceber claramente aqui nesse texto que o propósito dele é apresentar a revelação da glória de Deus na natureza, né? Na obra criada por Deus. Nós vemos isso logo nos versos de 1 a 6, que esse é o propósito principal dele, mostrar a revelação da glória de Deus, ensinar a respeito da revelação da glória, da grandeza de Deus, manifesta, revelada, né, através da natureza, do universo, tudo aquilo que Deus criou, né? Lá nos versos 7 a 10, nós vemos ele a mostrar a revelação dos atributos de Deus em sua palavra e o deleite que nós devemos ter na palavra. E lá nos versos de 11 a 14, ele vai mostrar a resposta de quebrantamento de um adorador diante de tudo isso, né? Hoje nós não vamos olhar para esse salmo inteiro, dos versos de 1 a 14, mas nós vamos olhar para os versos de 1 até o verso 4, que foi o texto que nós lemos aqui, né? Nesse trecho que nós lemos, existem preciosos ensinamentos sobre Deus. E apresenta, isso é muito interessante, apresenta uma teologia muito profunda e muito poderosa através dessa linguagem poética, né? Por causa dessa tamanha profundidade, vale a pena nós explorarmos esse texto, né? Vale a pena nós fazermos como mineradores que estão procurando por ouro, né? E minerar aqui esse texto, cavar esse trecho do Salmo 19, explorarmos o que está aqui
buscarmos entender detalhe por detalhe, para então depois nós podemos aplicar isso à nossa vida, tendo em mente aquilo que o texto quer ensinar, aquilo que Davi quer dizer com aquilo que ele escreveu, né? Então, hoje eu queria ter uma dinâmica até um pouco diferente de meu costume, né? Normalmente eu exponho o texto juntamente com a estrutura do sermão, com os pontos do sermão, mas hoje eu queria fazer algo diferente e por isso eu estou te explicando para que você possa acompanhar isso com bastante clareza, tá? Eu vou expor o texto já foi lido aqui, eu vou agora explicar o texto, tudo aquilo que está no texto aqui, versículo por versículo, trecho por trecho, dar atenção para algumas palavras que são muito importantes aqui nesse texto, né? E então ao final nós vamos concluir com algumas aplicações para as nossas vidas, tá? Então, em primeiro lugar, o versículo 1 aqui, dê uma olhada aí na sua Bíblia, na versão que você tem mesmo. O versículo 1 ele começa assim: os céus proclamam a glória de Deus, né? É assim que o texto começa: os céus proclamam a glória de Deus. O primeiro conceito que a gente se depara aqui é os céus, né? No nosso português seria a primeira palavra, né? A segunda palavra na realidade, porque tem os, depois tem céus. A segunda palavra logo já é céus, né? No texto original, na língua hebraica, a primeira palavra em si já é céus, né? Fica tudo junto ali, o artigo os e o substantivo céus já ficam juntos numa só palavra na língua original. Mas o primeiro conceito que nós nos deparamos é o conceito do céu. E nós precisamos nos perguntar, sempre olhando para esse contexto, para esse conceito, nós já podemos lançar uma pergunta para ele. Nós podemos nos perguntar assim: existe mais algum sentido bíblico para a palavra céu? Ou quando nós lemos céu na Bíblia é sempre uma coisa só? A resposta é certamente sim. Existe sim outro sentido bíblico para a palavra céu, né? A palavra que é usada aqui para céu, ela pode ser entendida na Bíblia de duas formas. Ela pode ser entendida como céu físico, que não é nada mais nada menos do que o céu que nós olhamos, né? Quando nós olhamos para cima, quando você sai na rua, eu acho que não se aplica agora, mas quando você abre a janela, quando você vai na varanda, você olha para cima, esse é o céu físico, né? Que você vê. Mas a Bíblia também utiliza essa mesma palavra, assim como nós também no português usamos essa mesma palavra, para descrever uma outra coisa, que é o céu como morada de Deus, né? Como esse ambiente onde Deus está, onde nós esperamos ir para desfrutarmos de vida eterna, né? Aqui, então, nós já temos que fazer uma interpretação. Nós temos duas possibilidades para esse conceito, para essa palavra, e é preciso olhar para o contexto e tentar identificar a que céu Davi se refere, né? Quando a gente olha para o contexto que Davi apresenta, a gente pode identificar que se refere ao céu físico. Mesmo que ele fale céus, né? Mesmo que ele diga os céus, e no texto não é simplesmente uma questão do português aqui, o texto realmente diz os céus no plural, mesmo que ele use essa linguagem, isso não significa que ele esteja se referindo à segunda possibilidade, que é se referir ao céu como morada de Deus, mas sim é a forma como a língua hebraica se refere ao céu. Ela diz céus, né? Em todas as partes ali da Bíblia, ela diz céus, talvez para se referir à vastidão disso, né? Joga no plural para mostrar como é grande, como é vasto os céus, né? Mas a ideia é o céu físico. Isso porque logo depois já vai citar o firmamento, criando esse ambiente, esse cenário do universo. Assim como lá em Gênesis 1, o verso 1 também, cria esse mesmo ambiente, que é no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ali também cria esse mesmo cenário do universo que é criado por Deus. Por isso que aqui o céu se refere ao céu físico, que nós podemos olhar para cima e nós podemos contemplar e ver. E o que Davi então fala a respeito dos céus, né? Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. O céu, ele proclama a glória do Criador, a glória do Pai, né? A ideia disso é de que os céus, ele conta a respeito dessa glória, né? E é muito interessante aqui, por isso que vale a pena a gente minerar o texto, porque é muito interessante que ao dizer que o céu proclama a glória de Deus, existe aqui uma ideia de grandeza nisso.
Existe uma ideia de algo que é grandioso, que está sendo proclamado, porque a palavra que é utilizada para dizer proclamar, que o céu proclama, ela é na realidade a raiz da palavra enumerar no hebraico. Ou seja, é como se Davi estivesse dizendo, o céu, ele enumera a respeito da glória de Deus. O céu, ele conta diversas coisas, ele apresenta numerosos fatos e de forma variada a glória de Deus, né? E isso é muito interessante, porque nós podemos entender que aquilo que o céu está proclamando sobre Deus é algo vasto, é algo grandioso, que precisa ser enumerado, entende? Não é uma coisa simples, a glória de Deus. Não, é uma coisa, meu Deus, é grandioso, é enorme, é a glória de Deus, né? Essa é a ideia dos céus proclamarem a glória de Deus, né? O céu é a janela para o universo, é a forma como nós olhamos. Quando você olha para o céu, você está olhando para o universo, vasto, infinito, né? E o céu, em sua infinitude, ele proclama a grandeza do Deus Criador. Um Deus que é infinitamente poderoso para criar o infinito. Percebe? Ao dizer que o céu, a gente ao entender que Davi está olhando para o céu, ele está falando do céu como o céu físico, quando nós olhamos para cima e vemos, aqui no caso não, que eu vejo até, mas quando você olha para cima e você vê, não é uma coisa básica. Existe essa ideia da infinitude, da grandeza de Deus, né? Existe essa ideia de olhar para cima e ver o infinito, e ver o além, né? E ver assim, nossa, isso é vasto demais. Hoje, pela ciência, nós temos mais conhecimento acerca disso, mas naquele tempo, mesmo não tendo todo o avanço tecnológico que nós temos hoje, os povos já olhavam para o céu, já olhavam principalmente para o céu estrelado à noite, e já tinham essa noção de algo infinito, algo grandioso demais, né? Coisas que estão muito distantes. Eles não viam simplesmente como algo que está próximo aqui. São coisas muito distantes. E eles entendiam isso, né? Eles entendiam, principalmente o povo hebreu, o povo de Israel, o povo de Deus. Eles entendiam que olhando para o céu, você contempla a glória de Deus em sua magnitude, em sua infinitude, né? Quando se olha para o céu, em toda a sua infinitude, nós estamos vendo e contemplamos também o Deus infinitamente poderoso, tão poderoso que ele cria o infinito. Ele cria um universo vasto, infinito, né? Se o universo já é infinito, imagina o Deus que o criou, né? É muito maior do que tudo isso. É infinitamente poderoso. E é assim que o céu proclama a glória de Deus. Sendo simplesmente vasto e infinito, revela a grandeza do Deus infinito, né? E o texto continua no verso 1 dizendo assim: o firmamento anuncia a obra de suas mãos, né? Ou as obras de suas mãos, melhor. Aqui nós também vemos a grandeza infinita de Deus na própria palavra firmamento. Isso é muito interessante, porque o firmamento é aquilo que é estendido. Essa é a ideia de firmamento usada aqui do texto. Nós podemos olhar talvez para um exemplo de um padeiro, né? Da mesma forma que um padeiro, ele pega uma massa de pão. Talvez você já tenha até feito isso, né? Da mesma forma como você pega a massa de pão e você estende essa massa, se você quer abri-la para enrolar, para fazer alguma coisa, sei lá. Da mesma forma como você manipula essa massa e você coloca ela e você tem total controle sobre essa massa. É assim que ele está falando de firmamento, né? Essa é a ideia de falar firmamento, é aquilo que foi estendido. E o firmamento, simplesmente por se chamar assim, como firmamento, a terra, toda a criação, por se chamar dessa forma, isso já proclama, isso anuncia a grandeza de Deus. Porque mostra, coloca diante dos nossos olhos aquilo que existe, o universo todo, como sendo algo
que é obra das mãos de Deus, algo que é moldado pelo próprio Deus, né? Algo que se chama firmamento, né? Algo que foi estendido. Podemos entender dessa forma, não dizendo que é exatamente isso que aconteceu, mas nós podemos ver a grandeza de Deus na criação, pelo simples fato dela ter sido criada por Deus, né? Pelo fato de que Deus fez aquilo, ele moldou tudo aquilo. Na realidade, nós vemos em Gênesis, Deus nem moldar precisa. Deus, pelo poder da sua palavra, as coisas já acontecem. Pelo poder da sua palavra, tudo se fez, né? Tudo surge por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que Deus fala, né? Nós vemos tamanho poder nisso, principalmente quando nós olhamos para o que esse firmamento é de fato. Para e pensa, né? Olha ao seu redor. O firmamento é aquilo que nós pisamos. O firmamento é tudo aquilo que nós vemos. Isso é o firmamento, né? Esse é o grande firmamento. E nós olhando, nós somos pequenas formigas. Pequenas formigas nesse firmamento todo. Mas Deus trata isso como sua obra. Deus trata isso como um padeiro tem total controle sobre a massa de pão. O padeiro controla tudo que vai acontecer ali, né? Ele coloca ela para lá, ele coloca ela para cá, ele abre, ele fecha, ele enrola, ele sova. Ele tem total controle sobre aquela massa. Assim como Deus tem total controle sobre o firmamento. Porque aquilo é obra criada pelas mãos de Deus. Aquilo é obra que foi feita pelo poder da palavra do Senhor, né? Assim nós vemos também a grandeza, né? Assim nós vemos o firmamento anunciar. O firmamento anunciar a obra que foi feita pelas mãos de Deus, né? Nós vemos a grandeza de Deus assim, a glória de Deus expressa na criação. Deus, ele é tão grandioso, ele é tão poderoso que ele cria um universo vasto que é infinitamente estendido, né? Não tem esses limites, né? Vou falar de até forma um pouco, como é que eu posso dizer? De uma forma um pouco simplista, porque eu não sou cientista nem nada disso, mas fazendo uma rápida pesquisa, você também pode encontrar a pesquisa sobre isso, estudos sobre isso, de que o universo ele está em constante expansão. Ele é infinito, ele está constantemente se expandindo cada vez mais, não para. Isso é criado por Deus. Deus, ele é tão poderoso que ele cria esse universo, que ele é infinitamente estendido, e ele faz isso com tanta maestria que tudo funciona perfeitamente. Tudo funciona como deveria funcionar. E nisso nós vemos a grandeza de Deus. E ao fazer essa comparação, da mesma forma como Deus cria o firmamento, ele cria tudo aquilo que existe, é a mesma coisa que quando um padeiro manipula ali uma massa de pão, eu não estou reduzindo o universo, eu não estou dizendo que nós somos insignificantes ou que a criação de Deus é alguma coisa simples, assim como a massa para um padeiro, né? Mas na realidade, eu quero enaltecer quão grande Deus é. Quando nós olhamos para o firmamento, para a complexidade de tudo aquilo que existe, para como as coisas são grandiosas, para como você pode olhar para o horizonte e você não consegue ver fim, né? E se você chega lá, tem mais e muito mais. Olhando para essa grandeza do firmamento, nós vemos quão grande Deus é, porque Deus é muito maior do que tudo isso. Entende? Nós olhamos para como o firmamento é gigantesco, é infinito. E nós podemos ver e contemplar o Deus grandioso que está por trás disso. Nós podemos contemplar o Deus infinitamente majestoso, grandioso, maravilhoso, que está por trás de tudo isso, do universo vasto e infinito, né? Assim nós vemos o firmamento declarar e anunciar as obras das mãos do Senhor.
E aí Davi continua no verso 2, ele diz assim: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Aqui o salmista ele retrata a ideia da continuidade com que a criação, o vasto universo, o firmamento, realiza a sua ação, que foi descrita lá no versículo 1. No verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? E aqui ele está dizendo quão contínuo é isso. Isso é uma coisa que acontece continuamente, né? Ao dizer aqui que um dia discursa a outro dia, é muito interessante que essa palavra discursa, ela é a interpretação, é a forma como nós temos para entender um conceito literal que é jorrar palavras. O que Davi fala aqui é que um dia jorra palavras para outro dia. É que dizer dessa forma para nós não faz nenhum sentido. É a ideia realmente de discursar, de falar algo, né? Por ter essa ideia de palavras. Só que o conceito literal é jorrar, é uma fonte, né? A ideia é que a criação ela é uma fonte inesgotável de demonstrações da glória de Deus. É isso que a criação é. Uma fonte inesgotável das demonstrações e manifestações da glória de Deus. É inesgotável. Não para. E não é uma coisa restrita ou secreta. Entende? A criação não tem locais específicos onde ela revela a grandeza de Deus. Onde ela revela, ela mostra, ela apresenta quão grande Deus é. Não tem ambientes específicos para isso, não existem experiências específicas que você precisa ter na natureza, como por exemplo ter uma jornada de escalar uma montanha, de ver rios e de ver a aurora boreal, né? Você não sabe, pesquisa aí o que é. Mas não é nessas coisas simplesmente que nós vemos a grandeza de Deus, porque ela faz isso continuamente, em sua inteireza, entende? A criação de Deus, a todo tempo, continuamente, durante toda a sua existência, ela proclama a glória de Deus. E ela anuncia a grandeza desse Deus, né? A criação em toda a sua inteireza e esplendor, ela manifesta continuamente a glória do Deus que a criou. É isso que ela faz, né? E o salmista, quando ele continua dizendo que uma noite revela conhecimento a outra noite, aqui parece haver até um propósito específico. Porque às vezes a gente pode olhar para isso e entender simplesmente que ele está fazendo uma variação, um recurso poético, né? Ele diz que um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Parece que é simplesmente assim, é só uma variação, para entender que isso acontece dia após dia, noite após noite, né? Mas não é simplesmente isso. Parece que Davi tem um propósito, né? Porque Davi aqui ele diz que a noite revela conhecimento de Deus. A outra noite, continuamente, todas as noites nós podemos ver essa revelação do conhecimento de Deus, da glória de Deus, né? Parece que existe um propósito de Davi em combinar o uso da noite revelar para outra noite, com o conhecimento, com a revelação desse conhecimento de Deus, noite após noite. Porque de noite nós podemos ver e contemplar a vastidão do universo através das estrelas, que só podem ser vistas à noite. Às vezes pode parecer bobo, mas parece que é verdade, né? E não só eu que penso isso, existe também um teólogo estudioso que comenta esse livro, o livro dos Salmos, o nome dele é Derek Kidner, e ele diz assim: conhecimento vai bem com noite neste contexto aqui do Salmo 19, verso 2, porque sem os céus estrelados que se veem à noite, o homem só teria conhecido um universo vazio até muito recentemente, entende? Sem a gente poder contemplar a grandeza, a vastidão do universo pela noite, através da noite, até o momento em que o ser humano ele pode sair do planeta, né? Que é muito recentemente, porque isso acontece não faz nem 100 anos, né? Que se tem esse tipo de conhecimento, ou pouco mais do que isso.
nós pensaríamos que estávamos num universo vazio. Mas nós podemos ver que o universo em que nós estamos, ele é vasto, ele é grande, ele tem diversas outras coisas magníficas, né, chamadas estrelas que brilham e um monte de outra coisa. Eu não sou astrólogo para dizer os termos corretos, mas nós não teríamos nenhum conhecimento disso se não fosse pela noite, se não fosse pelo céu estrelado que nós podemos olhar para cima à noite e contemplar, né? Então parece que o que Davi quer dizer é que uma noite, através da sua beleza, através do céu estrelado, através do funcionamento dessas coisas, ela revela conhecimento de Deus constantemente. Ela anuncia a nós que existe sim um Criador. Existe sim alguém muito maior do que tudo isso, que criou todas essas coisas, né? Que desenhou tudo isso. Eu já vi alguns astrólogos falarem em palestras sobre isso. Falarem que, inclusive um deles não é nem astrólogo, é o Marcus Eberlin, né? Em uma de suas palestras falando sobre isso. Ele é um cientista aqui de Campinas, trabalha ali na Unicamp, e aí ele diz que olhando para a grandeza do universo, para a beleza das muitas outras galáxias que existem, é impossível negar a existência de um Criador inteligente e muito criativo, né? Porque é tudo muito lindo. Você pode pesquisar um pouco mais a respeito disso, né? Mas é inegável que a criação revela a glória, o poder e a majestade de Deus, dia após dia e noite após noite. Isso é inegável, né? Assim, a criação revela a grandeza de Deus, revela a infinitude e a glória de Deus, né? É claro que nós não podemos confundir isso com idolatria, tá? Não é adorar os céus, não é adorar a natureza, mas sim a olhar para essas coisas, olhar para o céu, para a natureza, para todos os elementos da criação e ver a grandeza do Criador dessas coisas. E então adorar esse Deus somente. É isso que Davi nos ensina aqui no Salmo 19, nesses versos de 1 e 2, né? Mas ele continua, verso 3 diz assim: não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Aqui parece que existe uma ideia que é um pouco contraditória, né? Porque o salmista nesse momento ele diz de 3 formas diferentes que toda a criação, mesmo que a criação continuamente declare a glória de Deus, ela não usa nenhuma linguagem para isso. Por isso que parece um pouco contraditório, porque ele acabou de dizer que a natureza, que a criação, que os céus, que o firmamento, eles declaram a glória de Deus, eles anunciam as obras do Senhor, né? Anunciam, a criação ela anuncia que existe sim um Criador grandioso e glorioso por trás de tudo, né? E aqui parece contraditório porque diz assim, mesmo ela anunciando, não existe linguagem, não existem palavras, não se ouve nenhum som. Então como que anuncia, né? Essa que é a pergunta que nós devemos fazer. Mas aqui nos mostra que a natureza, a criação, ela não usa de mensagens, ela não possui mensagens ocultas em si. Ela não possui esculturas naturais que revelam, que mostram formas, né, de alguma coisa, né? Não existe esse tipo de mensagem, esse tipo de comunicação. A natureza em si, ela revela a glória de Deus. A natureza no seu funcionamento próprio revela a grandeza e a majestade do Criador. Ela não precisa usar nenhum tipo de linguagem, porque a glória de Deus está impressa nela mesma, né? A glória do Criador, os traços do Criador estão impressos ali, entende? A grandeza de Deus pode ser contemplada ao olharmos para a grandeza do universo. E eu digo contemplada, porque na realidade Deus é muito maior que isso.
O criador daquela coisa é muito maior do que a coisa em si, né? É muito maior. Deus é muito maior do que isso. Toda a criação, ela tem como se fosse uma impressão da glória de Deus, né? Como se Deus, por ser tão glorioso, tão santo, a sua glória, que é como se fosse algo que irradia dele mesmo, tivesse ficado impresso ali na criação. Talvez, como na ideia de Moisés ao descer do Monte Sinai, né, ter ali o seu rosto resplandecente por causa da glória de Deus. Talvez nesse sentido, né? Aqui os céus revelam, que a criação revela a glória de Deus, por ter a glória de Deus impressa nela, né? Não é como se a natureza precisasse de algum som vocal, né? De alguma comunicação que fosse inteligível para nós, né? Não é essa a ideia. A natureza em si, no seu próprio funcionamento, ela proclama, ela declara a glória, ela manifesta a glória do Criador, né? Ela mostra em si, em toda a sua variedade, né? No fato de que existem coisas grandiosas e que existem coisas pequeninas, existem sistemas gigantescos, né? Como o próprio sistema solar, como que isso tudo se sustenta e funciona, mas também existem sistemas pequeninos, como por exemplo nossas células. São coisas minúsculas, né? Coisas minúsculas ali que funcionam e que são como se fossem maquininhas e sistemas que estão ali constantemente funcionando. A criação de Deus, ela tem essa variedade, ela é vasta, né? E pelo simples fato dela ser vasta assim, ela nos mostra de que existe um Criador grandioso e glorioso por trás de tudo isso. Certamente existe sim um Deus que é majestoso e é grandioso, e ele está por trás disso tudo, né? E aí o salmista então conclui, no verso 4, ele diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo, né? Ele chega a essa conclusão aqui porque mesmo que o universo não use palavras, né? Mesmo que o universo não faça uso de um discurso ou qualquer outro som vocal para revelar o Criador, a majestade de Deus, ela é revelada no universo pela própria impressão da glória de Deus deixada na criação. Pela perfeição com que todas as coisas funcionam. Pela complexidade de tudo isso. Pela grandeza e pela pequenez, né, e atenção aos detalhes, né? Isso tudo revela a glória e a grandeza de Deus, né? Olhando para a criação, nós vemos que mesmo que ela não use palavras, mesmo que ela não use uma linguagem, mesmo que ela não use um discurso para revelar o Criador, para dizer que existe sim um Criador glorioso e grandioso, por toda a terra isso pode ser visto. Por toda a terra nós podemos contemplar essa realidade. Por toda a terra nós podemos chegar à conclusão, simplesmente olhando para a natureza, olhando para a criação, nós podemos chegar à conclusão de que existe sim um Deus que está por trás disso tudo. De que existe sim um Deus que é grandioso e glorioso, que criou tudo aquilo que nós vemos, que criou toda essa realidade, tudo aquilo que nós olhamos e vemos com os nossos olhos. Existe sim um Criador que está por trás disso tudo, e ele é grandioso e glorioso, né? Nesse salmo aqui, nós vemos o Deus soberano revelado através da obra criada, né? Da obra que ele mesmo criou. Na teologia, o nome disso é revelação geral. Essa é a revelação geral de Deus, que é a forma como Deus ele se revela através da sua imensa criação, né? E além de todo o conteúdo que nós já podemos ter, simplesmente não, porque é diminuir um pouco, mas minerando aqui esse texto, podendo extrair
e olhar com os detalhes, para os detalhes, para essa bela poesia de Davi, o que nós podemos aplicar à nossa vida cristã disso tudo que nós aprendemos aqui nesse texto? Como nós podemos aplicar o que nós aprendemos aqui à nossa vida diária, né? A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida como cristão, nossa vida como pessoas que vivem em devoção a Deus, né? Eu queria fazer rapidamente, para nós concluirmos, 2 aplicações que nós podemos ter para esse texto aqui. Em primeiro lugar, o que eu queria que você pensasse é que a criação, ela nos faz pensar na grandeza infinita do nosso Deus. Essa é uma primeira aplicação. A criação, ela deve nos fazer pensar na grandeza infinita do nosso Deus, né? Porque quando nós olhamos para a criação que revela a glória do Deus Altíssimo, nós devemos pensar que esse Deus Altíssimo, ele é grandioso. Ele é um Deus imenso, né? Com isso, nós não podemos simplesmente permitir que a criação de Deus, de que esses elementos que nós temos na criação, que essas coisas se tornem corriqueiras. Nós não podemos permitir que nós nos tornemos pessoas que estão caminhando sempre olhando para baixo. Que nós nos tornemos pessoas que estão sempre olhando para o telefone, que estão sempre olhando para coisas que nós montamos, né? Nós precisamos contemplar a criação de Deus. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Porque quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos a grandeza dele também. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos como que Deus é grandioso. Às vezes eu gosto de imaginar isso, porque eu olho para o céu e é como eu gosto de pensar assim, que quando eu estou olhando para o céu, eu fico assim, nossa, Deus ele é tão grande que é como se ele pudesse pegar toda a terra, assim, né? Vou até fazer um exemplo aqui. Deus é tão grande que é como se ele pegasse a terra dessa forma. Isso aqui não é uma esfera, tá? É uma tampinha, mas é só para identificar que é uma coisa redonda. Então Deus ele é tão grande que ele pode pegar a terra assim como eu estou pegando essa tampa. Só que a diferença é que Deus é ainda maior, entende? Deus ele é ainda maior do que tudo isso. Ele é infinitamente maior. E aí nós olhamos para o tamanho da terra, sabe? Nós olhamos para quão grande são as coisas que Deus fez, né? Para as distâncias, para os mares, para os rios, né? Para as coisas naturais, a força da natureza, né? Digamos assim, a força das coisas que acontecem, da chuva, dos ventos, né? Nós olhamos para a força disso tudo e nós vemos assim, nossa, a terra já é algo que é grandioso, né? Mas Deus pega isso com a sua mão. E ele olha para frente, para trás. Veja, né? Como nós vemos a grandeza de Deus através da criação. E quando nós olhamos para os detalhes também. Não é simplesmente para as coisas grandiosas. A gente vê um Deus que olha para a criação assim como uma coisa que ele criou. E ele é grandioso, né? Ele é muito maior do que tudo isso que ele criou, mas ele também fez coisas minúsculas ali dentro. Interessante pensar nisso. Deus, ele cria aquilo que é grande, mas ele também molda até os pequenos insetos. Deus, ele cria o nosso sistema, ele cria nossas células, ele desenvolve tudo isso, que são coisas que a gente nem vê, né? Deus, ele criou todas essas coisas. E nisso nós vemos como ele é grandioso. Porque ele é grandioso assim, mas ele não é um Deus distante. Ele também se preocupa com os detalhes. Ele também cuida de cada coisa ali. Nós precisamos olhar para a criação e pensar na grandeza infinita do nosso Deus. Essa é uma primeira aplicação.
Que você possa olhar para a criação, que você possa, mesmo na sua casa, você possa abrir sua janela, né, e olhar para os céus. Que você possa ir num quintal e ver ali a erva que brota. Que você possa ver como que Deus é grandioso. Porque o Deus que segura a terra com a sua mão, Ele também faz brotar uma pequena planta. E assim nós vemos a grandeza infinita do nosso Deus, né? E quando nós contemplamos a grandeza do nosso Deus, nós vemos o real tamanho dos nossos problemas. Essa é uma segunda aplicação. A grandeza infinita do nosso Deus nos mostra o real tamanho dos nossos problemas. E com isso eu não quero dizer que os nossos problemas são pequenos, não é isso. Eu não quero dizer que aquilo que nós sentimos, aquilo que nos aflige não é real, não é isso. Mas é para nós simplesmente colocarmos cada coisa no seu lugar, né? É para nós entendermos que, assim, por mais que meus problemas sejam reais e grandes e me deixem aflito, nenhum desses problemas pode ser maior do que o meu Deus. Nenhum desses problemas é maior do que o Deus que eu sirvo. Nenhum desses problemas é maior do que o Deus que criou toda a terra, que criou todo o vasto universo. Assim, a grandeza de Deus nos mostra o real tamanho dos nossos problemas. Porque por mais que para nós existam coisas que são impossíveis, por mais que nós nunca vamos conseguir pegar a terra e olhar para ela dessa forma, como algo que cabe na palma da nossa mão, Deus pode. Por mais que a gente não possa, e por isso às vezes os problemas parecem muito grandes, para Deus não existe esse impossível. Para Deus tudo é possível. E com isso eu não estou dizendo que Deus vai fazer tudo o que você quer. Com isso eu estou dizendo que Deus nos ajuda a passar por essas coisas. O Deus que é grandioso e que é infinitamente majestoso, Ele nos ajuda a passar por qualquer dificuldade. Quando olhamos para a criação, pensamos na grandeza de Deus. E quando olhamos para a grandeza de Deus, aí nós temos a real noção do tamanho dos nossos problemas. E nós conseguimos lidar com eles. Nós conseguimos caminhar e lidar com os problemas que temos um por vez. Com a ajuda de Deus, tendo fé e a certeza de que o Deus que é grandioso, o Deus que pode ser visto através da grandeza e da vastidão da criação, esse Deus é aquele com quem eu falo no meu quarto, na minha intimidade. É o Deus para quem eu oro. É o Deus que eu e você podemos nos ajoelhar e conversar com Ele. Que Deus te abençoe, que você possa, durante essa semana, refletir um pouco nisso. Que você possa não mais olhar para o céu como algo corriqueiro. Que você não olhe mais para o céu simplesmente para ver se vai chover ou se tem um avião passando. Mas sim que você olhe para o céu e veja quão grande é o meu Deus. Que você olhe para uma formiguinha andando pela calçada. Não sai de casa, olhando pela calçada, tá? Que você possa ver quão grande é meu Deus. Porque o Deus grandioso, que criou tudo isso que existe, Ele criou tudo mesmo. Desde as coisas gigantescas até as coisas mais pequenas. E que, olhando para a grandeza do nosso Deus, através da criação, nós possamos ver que nossos problemas, eles têm solução, sim. Nós possamos ver que, por maiores que sejam as aflições, nada é impossível para Deus. E nós vamos passar por isso juntos com o nosso Deus. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita bondade, Pai.
Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos porque podemos olhar para a Tua palavra, podemos aprender mais do Senhor através dela. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos, ó Deus, olhando para a maravilha da Sua criação, olhando, ó Deus, para a grandeza de tudo aquilo que o Senhor fez, pelo poder da Tua palavra, pela Tua mão poderosa, Pai. E que possamos não simplesmente se preocupar mais com aquilo que foi criado, mas que possamos, ó Deus, contemplar a Tua grandeza através daquilo que foi criado. Que possamos olhar para a criação e ver quão grandioso é o Senhor. Que possamos olhar para a criação e enxergar, ó Deus, que o Senhor é um Deus muito grande. Enxergar que o Senhor é um Deus infinito, que está por trás do universo vasto, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a vermos a Tua grandeza infinita através da Tua obra criada, Pai. E que isso possa nos trazer paz diante dos problemas que nós enfrentamos dia após dia. Que nós possamos, através, olhando na realidade para a Tua grandeza, possamos ver o real tamanho dos nossos problemas. E possamos passar por eles com o Senhor, não deixando o Senhor de lado e não também simplesmente sendo negligentes, ó Pai, mas que possamos lidar com cada um dos nossos problemas, com cada uma das nossas ansiedades, com cada uma das nossas dificuldades, com o Senhor junto de nós. E que possamos, ao olhar para a Sua grandeza, passar por isso, ó Deus. Que possamos ver o real tamanho daquilo que nós enfrentamos diariamente, ó Pai. Eu peço que o Senhor possa nos abençoar na nossa semana, que nós possamos olhar para a Tua criação em todos os seus detalhes, em toda a sua variedade e enxergar somente, ó Deus, a Tua grandeza e a Tua glória revelada ali. Essa é a minha oração, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família que está nos ouvindo nesse momento. No nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém.